E hoje nós vamos aprender um pouco sobre como interpretar uma parábola e também definir a mensagem principal do texto, continuando a nossa série, montando uma pregação aqui em Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. Olá, graça e paz do Senhor. Seja bem-vindo ao canal Pregação com Excelência. Sou o professor Wesley Martins e esse vídeo é um vídeo que você não vai ver a minha cara aqui, que não é importante, mas sim a minha tela, e vai aprender a preparar uma pregação na prática junto comigo. Então vamos lá, se você não viu os outros vídeos, vê aqui, tem uma playlist, tá tudo aqui pertinho, tudo fácil para você entender tudo isso aqui que eu fiz. Mas, como nós estamos trabalhando uma parábola, toda parábola nós temos que pensar, em primeiro lugar, qual que é o público, para quem foi dito essa parábola. Já vou até colocar aqui para vocês qual que é a conexão disso. Olha que interessante. Nós fizemos a leitura do contexto imediato, que é o que vem antes e o que vem depois dessa parábola. Eu quero voltar lá com vocês no aplicativo My Bible. E no aplicativo My Bible, se nós procurarmos aqui um pouquinho atrás, deixa eu ver onde está, aqui está a parábola, versículo de número 10. Que no versículo de número 10, o que que nós temos? Então aproximaram-se os discípulos e perguntaram: por que eles falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Então aqui para mim, quando eu vejo isso, eu percebo que essas parábolas aqui, as pessoas estavam ouvindo, não conseguiam entender a finalidade, o ensinamento por trás dela, mas os discípulos sim. Então, o público aqui eu colocaria como os próprios discípulos. A maior parte das parábolas, vamos colocar direitinho aqui, pronto. Quando a gente pensa em conexão, melhor dizendo, nós estamos falando da parábola do joio e do trigo. Antes nós temos a parábola do semeador, e a sociedade de Israel era uma sociedade muito ligada à agricultura. Então, qualquer história do dia a dia, imaginando algum tipo de situação, era fácil de entendimento para eles, de comparação. A parábola sempre vai nessa ideia, como se hoje eu criasse alguma situação, por exemplo, do trânsito. E aí qualquer pessoa hoje, mesmo quem dirige, quem não dirige, vai conseguir se identificar com aquela situação, e aquela história ali vai trazer uma forte conexão com as pessoas se eu trabalhar esse tipo de tema. Agora, o mais importante ser trabalhado na parábola é nós pensarmos no propósito. Por que o autor contou aquela parábola? No caso, porque Jesus, deixa eu abrir aqui, ele traz para os discípulos aquela parábola. Olha que interessante. Vamos dar uma lida aqui juntos essa parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: quer que vamos e arranquemos o joio? Ele: não. Replicou ele para que... E aí completa, né? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Olha que legal, vou tirar as marcações aqui. Olha o versículo 29. Esse para que nós fizemos aqui na análise literária, você pode conferir isso no vídeo de número 2 dessa série. Olha só. Não, replicou ele, para que. Esse para indica propósito. Por que que não vai arrancar o joio? E aí ele fala: para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Então esse é o propósito de não arrancar o joio. E aí ele fala: deixar crescer junto até a colheita. Em tempo da colheita, direis os ceifeiros. E aí ele conclui a parábola.
É interessante a gente falar também que essa parábola é de mais fácil interpretação, porque Jesus explicou ela. E aí eu quero ler com você essa explicação. Deixa eu procurar aqui onde está. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O reino do céu é semelhante à rede, quando já está cheia, assim será a consumação. Acho que eu pulei aqui a explicação. Vamos lá. Aqui, olha. Então, versículo 36. Despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E chegando-se a eles e os seus discípulos, disseram: Explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Olha como é que está tudo explicadinho. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, ele explica a parábola para os discípulos e deixa bem claro que essa parábola é para mostrar como vai ser no dia, aqui é usada a consumação do século, nós podemos dizer no fim dos tempos, no Apocalipse, no juízo final, o que vai acontecer com os filhos de Deus e os filhos das trevas, ou o ímpio, como você queira chamar. Agora, vamos redigir isso aqui no nosso trabalho, no nosso caderninho de anotações aqui, no meu caso, bloco de notas. Então, o propósito era ensinar sobre vou colocar julgamento final, sem nenhum propósito aqui de ser específico no que diz respeito à escatologia. Ensinar sobre o julgamento final e o que acontecerá com os filhos de Deus e os ímpios. E agora nós vamos para a definição da mensagem principal. A primeira coisa que eu faço, que eu ensino a minha metodologia, é pensar a respeito do assunto. Qual que é o assunto dessa parábola? E aí, como nós já estamos fresquinhos aqui na mente, eu vou colocar julgamento final. Vou colocar dessa maneira. Agora, nós fazemos uma divisão do texto aqui. E essa divisão ela tem que estar, de alguma maneira, amarrada e conectada, essa é a melhor palavra, já que algumas igrejas usam muito amarrado para o diabo, vamos usar conectada. Vamos voltar aqui para o texto, vamos ver como que ele se divide. E como é uma parábola, e Jesus já deu a interpretação nos ajudando, nós já temos que ir interpretando, aplicando essa parábola para poder fazer a divisão e ver se ela está atrelada ao assunto que eu julguei aqui colocar no estudo. Então vamos lá, outra parábola lhes propôs dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo, que está o início da parábola. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Aqui já dá para separar a primeira parte da parábola. Aqui nós temos o cenário dessa história. Então vamos pensar nessa primeira parte aqui. O reino do céu é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Nós já sabemos, o próprio Jesus, ele nos explica que o que semeou a boa semente no seu campo, aqui representa Jesus, que vem à terra semear a palavra de Deus. Enquanto os homens dormiam, vem o inimigo aqui no planeta Terra mesmo, no mundo, semear joio no meio do trigo. Então, aqui nós temos a primeira parte dessa parábola. Dá para trabalharmos aqui a parte do julgamento? Sim. A primeira parte da parábola, olha só. A primeira parte trata
do agricultor ou do semeador, né? Que representa Jesus. Plantando a boa semente, que são os que serão alcançados pela graça. Vou colocar assim, bonito. Alcançados pela graça. E o inimigo, que na parábola representa o inimigo. Nós temos, só para você entender, você que está assistindo esse vídeo, nós temos o inimigo no sentido de o inimigo do agricultor da parábola e, na aplicação da parábola que Jesus faz, o diabo. Então nós temos, vamos lá, serão alcançados pela graça o inimigo que representa o diabo com os filhos das trevas. Vamos colocar assim para ficar melhor. Essa seria a primeira divisão, o primeiro ponto aqui do texto. Vamos voltar para lá. E aí o que acontece? Na parábola aqui, no versículo 27, melhor dizendo, 26, e quando a erva cresceu, produziu fruto e apareceu também um joio. Olha que interessante isso aqui, a parábola começa a ser desenvolvida agora. A erva cresce, produz fruto, e aí nesse crescimento, nesses frutos iniciais, é que se percebe que não é tudo trigo, mas também tem joio no meio dele, que é uma erva daninha, né? Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo, de onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, quer que vamos arrancar e arranquemos o joio? E aí no 29, nós já temos uma mudança da parábola, nós já temos ele respondendo que não e revelando o seu propósito. Então, eu vou colocar aqui como uma segunda divisão que os servos, deixa eu só voltar aqui, que nós lemos a explicação do texto e eu quero fazer certinho aqui, obviamente. Então, olha só, na explicação do texto, o que Jesus ele vem falar aqui? A explicação está a partir do 36. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Não dá para você mudar isso aqui, tá bem claro. Filho do Homem, Jesus. Campo, mundo. Boa semente, filhos do reino. Joio, filhos do maligno. O inimigo é o diabo, a ceifa, a consumação. E os ceifeiros são os anjos. É isso aqui que eu queria colocar. Para a gente não vir falar aqui que os ceifeiros são os obreiros, alguma coisa que não. São os anjos. Vamos pegar aqui o significado no original. Olha só, vamos pegar o significado do original aqui dos anjos. Vamos lá, explica a parábola do joio, a consumação dos séculos, anjos. Achei aqui, desculpe a demora. Ágelos, ou de ágelo. E aí vem um mensageiro, embaixador que é enviado, um anjo mensageiro de Deus. Pronto, não dá para inventarmos aqui que os mensageiros dessa... Não, Jesus está dizendo que são os anjos. Pois assim como o joio é colhido, deixa eu tirar os números de Strong aqui. Assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade. Então aqui já está bem claro para mim e para você. Os ceifeiros são os anjos. Então, vamos voltar aqui na nossa explicação. Na parábola, os servos, que são os anjos, vou colocar certinho aqui para vocês, que são os anjos, percebem o joio no meio do trigo. Eu poderia comentar aqui que foi quando cresceu, mas não é necessário. Isso aqui representa, e nós sabemos, todo o desenvolvimento da história
do cristianismo, onde nós temos os filhos de Deus sendo alcançados pelo Evangelho, temos os filhos das trevas, temos aqueles que estão dentro da igreja, mas não são filhos de Deus, são joio no meio do trigo. Então, mas aqui é interessante falar que a parábola não está tratando somente da igreja. O campo ali é o mundo. Então, aqui nós temos, nesse mundo hoje, filhos de Deus, temos também os ímpios. Então, é isso que a parábola está representando. E aí, o agricultor, representado por Jesus, diz para não arrancar o joio naquele momento. Vamos melhorar aqui. O agricultor mostra que na hora da colheita, colocar que representa o fim dos tempos, ou o juízo final, né, como está no nosso assunto, que representa o julgamento final, é que seria separado o joio do trigo. Meus alunos quebram a cabeça para fazer esse exercício, mas ele é importante para você não passar para o esboço com interpretações errôneas do texto. Como eu disse, aqui eu estou fazendo na hora, enquanto eu gravo a tela, eu estou fazendo o exercício. Então você vê que eu também estou quebrando a cabeça para não falar besteira, para não sair dentro de uma boa sair fora de uma boa interpretação. Então é muito fácil você pegar dentro de uma parábola, isso é um erro, e aí fica essa dica para você. Um erro que muitos cometem é criar simbolismos que o próprio autor da parábola, no caso Jesus, não criou. Então aqui o campo não está representando a igreja. Em algum momento, na aplicação da pregação, nós podemos até falar que acontece também dentro da igreja. Tem gente dentro da igreja que é joio no meio do trigo. Mas o campo da parábola, ele simboliza o mundo. E é dito aqui que nesse mundo, enquanto não chegar o julgamento final, enquanto não chegar a hora, vai ser arrancado o joio no meio do trigo. Depois, em determinado momento, aí sim vai ser separado o joio no meio do trigo. Qual que é a definição da mensagem principal aqui? Eu pego a ideia de julgamento final, pego essas divisões do texto e transformo numa sentença, numa mensagem só. Então, definição da mensagem principal. Jesus contou uma parábola para ensinar sobre o que aconteceria com o justo e o ímpio. E justo aqui é aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus, com o justo e o ímpio no julgamento final. Resume tudo que a gente trabalhou aqui? Eu creio que sim, julgamento final é o nosso assunto, que é o que eu coloquei aqui no finalzinho. Na primeira parte, só está falando a respeito da plantação e do fato do joio ser colocado no meio do trigo. Nós já sabemos que a plantação, quem fez foi o Filho do Homem, Jesus, que o inimigo é o diabo, que o campo é o mundo. E aí nós temos os servos, os ceifeiros, que são os anjos de Deus, então a parábola está representando os anjos. E aí toda essa percepção do joio do meio do trigo, e aí Jesus mostra, não é para arrancar agora, mas quando for feita a colheita, que é essa terceira parte aqui que nós colocamos, o joio deveria ser arrancado do meio do trigo. Pronto. Não estou fugindo de nada aqui do que foi dito no texto. E aí eu defino a minha mensagem principal dessa maneira. Jesus contou uma parábola para ensinar sobre o que aconteceria com o justo e o ímpio no julgamento final. Não tem nenhum outro propósito essa parábola. Não é para falar sobre, tem gente na igreja que não é
que não é filho de Deus, que não é trigo, mas também que tem que ficar lá, que não pode ser arrancado. Não, não é isso. Esse joio vai ficar aqui no mundo até o dia da colheita, até o dia que ele vai ser separado, vai ser lançado nas trevas, vai ser lançado no fogo. Chegamos aí, fechamos a primeira grande parte do preparo de uma pregação, que é fazer toda a sua análise, sua interpretação, com os originais, consultando comentários, antes disso tudo, fazendo nossa própria leitura, anotação, lendo traduções, lendo o contexto, pelo menos o seu contexto imediato e por aí vai. Gostou? Deixa o seu like se você não deixou ainda. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Assista os outros 2 vídeos dessa série. Ainda teremos vídeos, ou vídeo, não sei, sobre o esboço. E visita aqui na descrição os links, você vai conhecer um pouco, você vai poder entrar no nosso grupo de WhatsApp, receber materiais, tem o Instagram do Pregação com Excelência, com muitas lições, muitas dicas, muitos ensinamentos por lá. Deus abençoe sua vida, seu ministério, um forte abraço e até o próximo vídeo.